Agora é hora de praticar. Vamos resolver mais algumas questões que envolvem direito internacional privado. Então vem resolver comigo? Olá, eu sou a professora Fabiane, professora do curso de Direito da Unifacvest aqui em Santa Catarina. Antes da gente começar a resolver algumas questões, aproveita, já se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. E fica comigo até o final, viu? E se você gostar da aula de hoje, não esquece de deixar o joinha. Agora bora lá, vamos começar. Para resolver um problema que envolve direito internacional privado, você precisa observar 4 passos. Identificar se é uma situação de direito internacional, determinar a qualificação do fato, estabelecer o foro competente, para então verificar a possibilidade da aplicação da lei do direito material. Na aula prática anterior, eu expliquei cada um desses passos, mas se você chegou só agora, eu vou deixar o link da aula anterior na descrição do vídeo e vou deixar também um cardzinho aqui em cima para você poder assistir à nossa aula anterior. Agora sim, vamos ao caso. Hoje o caso seria um contrato de compra e venda entre uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana que contém cláusula indicando como foro competente o Rio de Janeiro e outra cláusula indicando as leis das Ilhas Caimã como aplicáveis ao mesmo. O contrato foi assinado nos Estados Unidos, em um estado onde há plena autonomia da vontade para a escolha da lei aplicável. Caso o contrato seja objeto de uma disputa judicial no foro escolhido, a cláusula da lei é aplicável. 2 pontinhos. Vamos lá, vamos começar então. Primeira coisa, vamos estabelecer algumas situações. Nós temos uma negociação entre uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana, onde neste contrato eles têm uma cláusula de eleição de foro, escolhendo o foro do Judiciário Brasileiro. Eles têm também este contrato que foi assinado, celebrado nos Estados Unidos, mas eles escolheram também e colocaram de forma expressa no contrato que, havendo controvérsias, este contrato será resolvido no Poder Judiciário Brasileiro com a aplicação da lei do Reino Unido. Reino Unido por quê? Reino Unido porque as Ilhas Caimã eles são um território ultramarino britânico, então se aplica a lei do Reino Unido. Tá? Como a gente está tratando uma situação de contratos, lembrem que a gente precisa buscar a regra do artigo 9º da Lei de Introdução, que é aquela que justamente trata das questões envolvendo o direito das obrigações. O direito das obrigações, ele trata principalmente, da matéria de contratos, da relação consumerista, da relação de direito cambiário, situação dos títulos de crédito. Então, tudo aquilo que a gente, responsabilidade civil contratual, extracontratual, a chamada responsabilidade aquiliana. Então, tudo aquilo que envolve o cumprimento de obrigações entre as partes, nós temos a aplicação do artigo 9º. O artigo 9º da LINDB vai me trazer no CAPT uma regrinha geral. A regra geral é utilizar sempre a lei do local de celebração do contrato, a lei do local de celebração ou de constituição da obrigação. Então, fica com isso na cabeça e agora vamos ver as alternativas. Primeira alternativa, será considerada inválida porque as Ilhas Caimã não guardam suficientes vínculos com o contrato para justificar a escolha da lei desse país. Bom, temos que lembrar da autonomia privada, Tanto o direito brasileiro quanto o direito norte-americano, eles se pautam muito pela autonomia privada das partes em estabelecer a sua relação contratual. Então, não haveria necessidade de considerar essa cláusula inválida porque houve uma cláusula de lei aplicável. As partes expressamente escolheram isso no contrato escrito. Então, esta questão está errada. Alternativa B. Não será considerada válida no Brasil, pois o artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil tem caráter imperativo. Não, A lei de introdução às normas de direito brasileiro aqui no Brasil, tudo bem, elas devem ser observadas, mas não são de caráter imperativo. A gente vai ter as limitações à aplicação das regras de conexão da lei de introdução, e isso, então,
não gera essa imperatividade da regra do artigo 9º, até porque o Brasil tem o princípio da autonomia privada, nós temos atualmente a vigência da Lei da Liberdade Econômica, que entrou em vigência agora em setembro de 2019, que alterou em grande parte a aplicação das regras de teoria geral dos contratos, inclusive dando mais ênfase e mais força à autonomia das partes, devendo ser sempre estabelecida em contrato se as partes quiserem o seu cumprimento via judicial. Então, também não fecha com a nossa resposta. Alternativa C. Será considerada válida porque, nos termos do artigo 9º da Lei de Introdução, a lei aplicável ao contrato é a do local da sua constituição. Certo, né? É expressamente o que determina o caput do nosso artigo 9º. Em caso de discussão acerca, né, para qualificar e reger as obrigações, vai se utilizar a lei do local de constituição dessa obrigação. É isso que diz a nossa lei de introdução no artigo 9º. Mas, já que a gente já sabe o gabarito, vamos ver o porquê que as outras alternativas estariam erradas. Alternativa D. Não será válida no Brasil, pois a cláusula de lei aplicável deve sempre seguir a cláusula de foro. Cuidado, tá? Duas situações. Primeiro, a palavrinha sempre. Expressões totalizantes em questões é complicado. A gente não tem nenhuma situação totalizante no direito brasileiro, quem dirá, né, numa alternativa. Então, sempre, tudo, nunca, né? Prestar bastante atenção nessas expressões para que você não seja induzido a erro. Também a ideia de que a cláusula de lei aplicável deve sempre seguir a cláusula de foro também não funciona. São cláusulas separadas. Se elas fossem para uma seguir a outra, a escolha do foro e da lei aplicável deveria estar toda dentro de uma única cláusula, mas não é o caso. As partes podem escolher o foro competente, onde vai se processar a demanda judicial, e também poderão estabelecer e utilizar, né, definir entre eles qual critério, a lei de que país poderá ser aplicado na solução desse problema. Então, elas não são dependentes, não são cláusulas dependentes, tá? Então, essa alternativa também estaria errada. Alternativa E. Será considerada inválida no Brasil, tendo em vista que o contrato foi firmado entre duas empresas que não têm sede nas Ilhas Caimã. De novo, a questão da autonomia privada, né? O Brasil respeita, principalmente agora, com a vigência da Lei da Liberdade Econômica, que é uma declaração de direitos econômicos, e, inclusive, a gente vai ter alterações na teoria geral dos contratos, reafirmando e recolocando o princípio da autonomia privada num grau de importância que ele tinha perdido antigamente, né? Então, ele retoma aí a importância da escolha das partes. Então, também a gente vai ter a alternativa como incorreta. Simples, né? Esse é o primeiro caso. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Vamos ver o próximo. Nesse caso aqui, ele caiu na prova da ordem, né? Esse caso aqui, ó. Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina na cidade de Londres, Reino Unido, um contrato de prestação de serviços com uma empresa local. Então, aqui o que ele está dizendo? A gente tem que interpretar um pouquinho. Que a gente tem uma empresa brasileira celebrando com uma empresa do local onde foi assinado o contrato, então uma empresa do Reino Unido, né, que foi assinado na cidade de Londres, Reino Unido. Então, o local de constituição ou de celebração do contrato foi na cidade de Londres, entre uma empresa brasileira e uma empresa dessa cidade. As contratantes elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas com a exclusão de qualquer outro. Então, aqui a gente vê a aplicação da cláusula de eleição de foro exclusivo. Só que 2 anos depois, as partes se desentendem quanto a critérios técnicos previstos no contrato e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira decide, então, utilizar o direito que lhe cabe e ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para rescindir o contrato. Já existia a cláusula de eleição de foro, então foi simplesmente aplicar a cláusula de eleição de foro. Com relação ao caso narrado acima, assinale a afirmativa correta. Vamos entender aqui, ó.
empresa brasileira negociando com uma empresa britânica, celebrado, né, assinado este documento no Reino Unido, com foro competente no Brasil, e o que o problema está querendo saber é sobre a possibilidade, né, a lei aplicável à rescisão contratual. Como a gente está discutindo critérios de cumprimento das cláusulas, eficácia das cláusulas contratuais, não é nenhuma questão de capacidade ou de validade ou de formalidade da negociação, tá? A gente está verificando a eficácia e cumprimento das cláusulas. Então vamos lá para as alternativas. De novo, estamos tratando um sistema de contratos, né, de direito às obrigações, então, de novo, estamos utilizando o artigo 9º da Lei de Introdução, como regra de conexão a gente tem a Lei do Local de Constituição da Obrigação, só basta a gente, então, aplicar isso nas alternativas. O foro competente é o Brasil, então vamos lá, alternativa A, o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear a sua decisão na legislação brasileira, pois um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. Ui, pera lá, né? Pera lá. O juiz brasileiro pode conhecer e julgar a lide? Sim, deve, cláusula de eleição de foro, né? Escolha das partes tem que reconhecer mesmo o processo. Deve basear sua decisão na legislação brasileira, porque o juiz não pode ser obrigado a aplicar. Não, né? A lei de introdução está aí para isso. As regras de direito internacional privado, que são já uma situação internacional consolidada e que o Brasil, inclusive, recepcionou as convenções de direito internacional privado, né? As convenções interamericanas de direito internacional privado, nas reuniões das CIDIPs, né? CIDIP, Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado. Ele também recepciona o Brasil toda a linha de julgados, né, de resoluções normativas da Organização Mundial do Comércio, que trata do comércio exterior e das relações negociais internacionais. Então, o Brasil é obrigado, né, a pelo menos observar as regras da lei de introdução. Então, essa alternativa para nós está errada. A próxima. O Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões em matéria contratual é necessariamente o do local em que um contrato foi assinado. Olha, aqui ele mistura tudo. Vocês lembram que quando a gente estava trabalhando a competência, né, existe a divisão lex fora e lex causa. Então, eu preciso utilizar as regrinhas do Código de Processo Civil para as situações de competência concorrente e competência exclusiva, para eu determinar o foro, determinar qual poder judiciário tem competência para julgar aquela demanda, né? As situações de jurisdição nacional previstas dos artigos 21 a 25 do CPC brasileiro, tá? Outra coisa é eu utilizar as regras de conexão da lei de introdução, que a gente chama de lex causa, para definir a lei aplicável né, do direito material para o juiz poder solucionar a questão, para o juiz poder analisar e julgar o processo. E aqui essa alternativa nos fez uma mistura, tá? Ele disse que o Poder Judiciário não é competente, situação de competência e análise de CPC, porque ele está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, está dizendo que o Poder Judiciário não é competente, que é uma análise de CPC, porque a regra de conexão da lei aplicável lá da LINDB, né, da lei de introdução, diz que tem que ser no local de celebração do contrato. Então, ele fez uma mistura de justificativas. Por esse motivo, a alternativa está incorreta. A próxima. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação do Reino Unido, pois os contratos se regem pela lei do local de sua assinatura. Perfeito, né? A gente vai ter o reconhecimento da cláusula de eleição de foro, onde ele diz ali que o juiz pode conhecer e julgar a lide. Então, o reconhecimento da vontade das partes de utilizar o foro brasileiro, já previsto no contrato. Só que quando for aplicada a decisão, né, quando for decidido a respeito da rescisão do contrato, se utilizará o direito contratual brasileiro, porque a lei de introdução manda a gente utilizar,
do Reino Unido, não brasileiro. Manda buscar, né, a lei do local de constituição da obrigação, que foi no Reino Unido, para que eu possa trazer regras de rescisão contratual, tá? Então, essa alternativa está correta. A última, o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá se basear na legislação brasileira, pois a litígios envolvendo brasileiros e estrangeiros aplica-se a lex fori. Não, né? Lex fori é competência. De novo, é definição de foro competente, qual o poder judiciário onde vai se processar a demanda. E eu utilizo as regrinhas do CPC para identificar a lex fori, tá? Então, isso, neste caso, já estava pré-definido na cláusula de eleição de foro. Deverá se basear na legislação brasileira? Não, né? Porque a lei aplicável para nós, ao utilizarmos a lei de introdução, lá no artigo 9º, vai me dizer que eu tenho que aplicar a lei do local de constituição da obrigação. Onde que, neste caso, foi constituída a obrigação? No Reino Unido. Então, eu vou utilizar a lei, né, vou utilizar as regras de direito contratual do Reino Unido sobre a matéria de rescisão de contratos para poder julgar essa demanda. Então, o juiz brasileiro utiliza a matéria contratual do Reino Unido para dar sentença de mérito. Essa, então, também está errada. Pessoal, por hoje era isso. Um videozinho bem curtinho, só para você ir acompanhando a solução dos problemas. Se você viu o vídeo até aqui, não esqueça de dar um joinha e um beijinho virtual. E até a próxima!